Você já ouviu falar de um homem que foi mergulhado em um caldeirão de óleo fervente e sobreviveu? Não, não se trata de um mito pagão ou de uma lenda fantástica. Esse homem existiu. Foi um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo. Um apóstolo que caminhou lado a lado com o Messias, que testemunhou seus milagres, que se deitou em seu peito durante a última ceia. E segundo a tradição cristã, foi também aquele que a morte não conseguiu vencer. Seu nome era João. Chamado de o discípulo amado, João tinha uma relação única com Jesus. Enquanto outros apóstolos fugiram diante do medo, ele permaneceu aos pés da cruz, contemplando o sofrimento do Salvador até o último suspiro. Foi a ele que Cristo confiou o cuidado de sua própria mãe, Maria. Essa intimidade fez de João não apenas um seguidor, mas um guardião das memórias e das revelações do Filho de Deus. Mas o caminho que o aguardava não seria de paz e descanso. Após a ascensão de Cristo, a perseguição contra os cristãos se espalhou pelo Império Romano. Governantes temiam o crescimento daquela fé que desafiava seus deuses e sua autoridade. E João, que pregava com firmeza, se tornou alvo inevitável da fúria imperial. Segundo os relatos de Tertuliano, um escritor cristão do século II, João foi levado a Roma durante o governo do imperador Domiciano. Ali, diante da multidão e sob o olhar atento das autoridades, foi condenado a um castigo cruel: ser mergulhado em óleo fervente. Uma morte lenta, dolorosa, sem chance de sobrevivência. A cena, dizem, foi preparada como um espetáculo público. O povo se aglomerava, esperando assistir ao fim de mais um seguidor do Cristo crucificado. O caldeirão borbulhava. O calor intenso queimava o ar ao redor. Guardas o arrastaram até a borda, prontos para lançá-lo naquilo que parecia um destino inevitável. Mas o que aconteceu a seguir desafiou toda a lógica humana. Ao ser lançado dentro do óleo fervente, João não gritou. Sua carne não se consumiu em chamas. Seu corpo não foi destruído pelo fogo líquido. Ao contrário, ele permaneceu ileso. Nem uma queimadura, nem uma ferida. A multidão, perplexa, não acreditava no que via. Como explicar? Seria apenas uma lenda criada para inspirar os cristãos perseguidos? Ou teria realmente acontecido? Como sinal de que aquele homem estava sob a proteção direta do Altíssimo? O fato é que a tradição preservou essa história como uma prova viva de que João era o discípulo que a morte não podia tocar. E essa resistência sobrenatural só aumentou a fúria de seus inimigos, que decidiram que, já que não podiam matá-lo, iriam bani-lo da sociedade. E assim, do caldeirão fervente, João foi enviado ao isolamento absoluto da ilha de Patmos. Mas esse exílio seria apenas o início de uma nova revelação. Exilado na ilha de Patmos, João foi arrancado de tudo o que conhecia. Longe das cidades, separado da comunidade cristã, isolado entre pedras, ventos e mares revoltos, parecia que o império havia finalmente silenciado a voz daquele apóstolo incômodo. Mas o que Roma não sabia é que, no silêncio do isolamento, Deus costuma falar mais alto. Foi ali, na solidão da prisão, que João recebeu uma das visões mais grandiosas de toda a Escritura. Revelações de tronos celestiais, de batalhas cósmicas de anjos e bestas, de selos e trombetas que anunciavam o fim dos tempos. Foi em Patmos que o homem que não morreu no óleo fervente escreveu o livro do Apocalipse, talvez a obra mais misteriosa e temida de toda a Bíblia. Pense no contraste. Aquele que deveria ter morrido de forma terrível em Roma estava vivo.
e registrando mensagens que atravessariam séculos, desafiando reis, impérios e gerações inteiras. Cada palavra escrita em Patmos ecoava como um testemunho da vitória sobre a perseguição. João não apenas sobreviveu, ele se tornou o profeta final do cristianismo primitivo. E se o episódio do caldeirão de óleo fosse apenas uma metáfora, uma forma de expressar a ideia de que nada poderia destruir aquele discípulo, ou, se fosse literal, um milagre diante da multidão, um sinal público de que Deus estava mostrando sua supremacia sobre a tirania dos homens, muitos estudiosos modernos preferem acreditar que se trata de lenda. Argumentam que Eusébio de Cesareia, um dos primeiros grandes historiadores da Igreja, não registrou esse detalhe em sua obra. Para eles, João foi apenas exilado em Patmos, sem o espetáculo sangrento em Roma. Mas há algo curioso. Mesmo sem consenso histórico, a tradição do óleo fervente nunca desapareceu. Ela foi preservada nos escritos da Igreja, transmitida de geração em geração, como se fosse impossível ignorar a aura de mistério que envolvia a vida do apóstolo. O que importa mais? A comprovação documental ou o poder do testemunho que atravessa os séculos? O certo é que João, ao contrário de Pedro, Paulo e tantos outros apóstolos que foram mortos brutalmente, terminou sua vida em idade avançada, de morte natural. Uma exceção no meio de uma geração marcada pelo martírio. E essa exceção não foi esquecida. Até hoje, João é lembrado como o único discípulo que escapou da morte violenta, aquele que resistiu à perseguição, que não se dobrou à violência do império e que deixou como legado o testemunho final da vitória de Cristo sobre todas as forças. Do caldeirão ao Apocalipse, sua vida se tornou um símbolo de que, quando o homem não pode mais, Deus intervém. Mas o que realmente significa sobreviver a algo que deveria ser mortal? É apenas continuar vivo? Ou é viver com a consciência de que sua vida já não pertence a si mesmo, mas ao propósito divino? A imagem de João sendo mergulhado no caldeirão fervente permanece até hoje como uma das mais enigmáticas da história cristã. Se aconteceu de fato, foi um milagre espetacular, um sinal de que a fé era mais forte do que o fogo, de que a carne pode ser preservada quando o espírito é intocável. Se foi uma tradição construída pela Igreja, então é um mito tão poderoso que se tornou impossível de apagar. E talvez essa seja a essência. Milagre ou lenda, o relato carrega em si uma verdade que não pode ser ignorada. João sobreviveu, seja fisicamente ao óleo fervente, seja espiritualmente às tentativas de silenciar sua voz. Ele foi o apóstolo que não pôde ser destruído. Enquanto os outros foram vencidos pela espada, pela cruz ou pelas chamas, João se tornou a prova de que a mensagem do Evangelho não poderia ser calada pela violência. Roma podia matar os corpos, mas não conseguia apagar o espírito da fé. Imagine estar no lugar da multidão que presenciava aquela cena. O fogo queimando, o cheiro de óleo fervente, a expectativa de ver um homem ser reduzido a cinzas e, de repente, o silêncio, a perplexidade, a visão de alguém saindo ileso, caminhando como se nada tivesse acontecido. Que impacto isso teria causado nos corações? Que medo se instalaria nos poderosos? Seja como fato ou como símbolo, a história de João ecoa até hoje como um lembrete. Há coisas que estão além do controle humano. O poder da fé, a mão invisível de Deus,
A certeza de que a vida não termina no fogo, nem no óleo, nem na espada. E é por isso que sua voz, escrita em Patmos, ainda ressoa no Apocalipse, anunciando não apenas o fim dos tempos, mas a vitória do Cordeiro sobre todas as forças da escuridão. O discípulo amado se tornou o profeta do fim. O sobrevivente do caldeirão se tornou o mensageiro da eternidade. E agora, diante dessa história, fica a pergunta: o que realmente significa sobreviver? Será apenas escapar da morte? Ou será viver como testemunha de algo maior, algo que ultrapassa a própria existência? Se você chegou até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal Versos Ocultos. Apoie esse projeto para que mais pessoas conheçam essas histórias ocultas, que ainda hoje nos desafiam a refletir sobre fé, coragem e mistério. Pois a vida de João nos lembra que, mesmo quando tudo aponta para o fim, pode haver uma nova revelação. No próximo vídeo, exploraremos um dos maiores enigmas do cristianismo. Para onde foi a alma de Jesus durante os 3 dias em que permaneceu morto após a crucificação? E você está preparado para mergulhar nesse mistério? Obrigado por assistir esta história até o final. Veja também estes vídeos do canal que estão aparecendo na sua tela. Fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos.